Vamos começar então o nosso estudo de hoje. O livro Obras Póstumas, que nós estamos estudando, o capítulo que fala sobre as manifestações dos espíritos, o caráter e consequências religiosas das manifestações espíritas. E a gente vai partir do item número 5. No item número 4, que nós paramos no nosso último encontro, nós falávamos sobre a intuição de um poder superior, a intuição da existência de Deus, mas principalmente pelo fato de nós fazermos uma interpretação de Deus semelhante a nós, como nós conversamos sobre a sua personalidade, sobre os seus interesses, suas preferências e a forma como ele age sobre o mundo material. Nós imaginamos que, embora as leis universais estejam entre nós aqui regendo tudo aquilo que diz respeito ao mundo material e também ao mundo moral, nós acreditamos que Deus, dentro desse seu personalismo, ele pode interferir nessas regras que ele mesmo criou para poder privilegiar aqueles que foram os eleitos pelas suas intenções, pelos seus valores e tudo mais, né? Então já começamos a perceber aqui que através do Espiritismo nós começamos a ter uma visão diferente, uma análise diferente, principalmente dessa intervenção de Deus no mundo material, quando nós falamos sobre os milagres, sobre tudo aquilo que foge às leis naturais. E Kardec colocou para nós aqui, né, que esse tempo de olharmos esses fatos naturais, de olhar esses fatos de um modo natural, esse tempo chegou. E o Espiritismo, fazendo conhecer essa lei, dá a chave para a maioria das passagens incompreendidas das Escrituras Sagradas, fazendo-lhes alusão e dos fatos vistos como miraculosos. Então começamos a estudar essas Escrituras Sagradas, né, ou seja, os livros da Bíblia, todos os fatos que são fora da normalidade, nós começamos então a ver de um modo diferente. E esse modo diferente significa exatamente aplicarmos as leis que hoje a nossa ciência compreende, tanto a ciência física como hoje a ciência espírita também. E nós não falamos de ciências diferentes, mas nós falamos de campos de atuação diferentes, como poderíamos dizer que nós temos as leis químicas, leis físicas, leis biológicas e leis espirituais. Então o Espiritismo vem utilizar essas leis espirituais para poder compreender o próprio fenômeno da vida e também de toda essa intervenção do mundo espiritual sobre o mundo material. No item número 5, Kardec continua ainda com esse raciocínio, analisando essa questão do milagre, porque os milagres, na verdade, são fenômenos de efeitos físicos que acontecem na vida das pessoas e, pelo fato de não poderem ser explicados dentro das nossas ciências tradicionais, acabam sendo levados para o sobrenatural, né? Então não mais aquilo que é o natural. Então Kardec ele explora essa primeira parte falando exatamente disso, de que modo é que nós podemos compreender o mundo espiritual e sua ação sobre o mundo material dentro desse padrão racional que nós utilizamos dentro dos nossos estudos. Então nesse capítulo 5, Kardec começa falando sobre o caráter do fato miraculoso. Antes, no dicionário, eu separei aqui uma passagem. No dicionário diz assim para nós: o que é um milagre? Acontecimento ou feito surpreendente que não se explica pelas leis naturais. E numa das interpretações aqui, indício da interferência divina na vida humana. Então essa é a interpretação dentro do vocabulário aqui do nosso vocabulário o terreno, sobre a questão do milagre. Kardec diz assim, então, no item número 5: o caráter do fato miraculoso é de ser insólito e excepcional, ou seja, de acontecer excepcionalmente, de acontecer fora dos padrões normais. Então é insólito e também excepcional.
ou seja, ele acontece a título de exceção. É uma derrogação das leis da natureza. Derrogar as leis da natureza significa um evento que acontece sem, né, ou sem a intervenção, ou sem o direcionamento, a condução das leis da natureza. E quando a gente fala sobre lei da natureza, no caso, por exemplo, de uma doença. Então, vamos falar sobre uma doença que normalmente choca a nossa sociedade, como, por exemplo, o câncer. É uma doença ainda que vem sendo, se colocando como grande desafio para o conhecimento humano, e alguns tratamentos, alguns recursos vêm sendo apresentados, terapias químicas, radiológicas, né, ou radiantes, né? Também cirurgias, agora também temos terapias genéticas que vêm sendo desenvolvidas também. Então, quer dizer, o câncer é um desenvolvimento equivocado de células do organismo que acaba depois provocando, né, lesões nos nossos órgãos. E aí, então, para poder fazer com que o desenvolvimento dessa doença cesse, é necessário a intervenção desses recursos terapêuticos que a nossa ciência vem apresentando. Normalmente trazendo resultados para nós hoje, felizmente, bastante positivos, mas ainda assim sem a possibilidade de curas. Só que quando nós falamos de uma intervenção miraculosa, significa que essa lei biológica que trata da reprodução dessas células, elas simplesmente são interrompidas, ou seja, as células são destruídas sem nenhum efeito físico que possa, sem nenhum efeito biológico que possa justificá-la. Então simplesmente alguém aparece com uma doença e de repente essa doença deixou de existir. E aí a gente se pergunta, como isso pode acontecer? Simplesmente não tem resposta. Houve uma derrogação das leis da natureza. A doença retroagiu, exatamente porque as células começaram a morrer, o órgão começou a se reconstituir, apesar da lesão que foi provocada, e aí então tudo aconteceu. A gente vê, por exemplo, nessas encenações, ou mesmo fatos, né, a gente não pode dizer que essas curas que acontecem dentro desses ambientes religiosos sejam apenas uma interpretação, seja apenas uma encenação. Algumas vezes realmente isso acontece de fato, né, devido à fé da pessoa, devido à presença do mundo espiritual superior, né, dando apoio a esse ambiente, a essas pessoas. Então nós vemos aquelas pessoas que chegam numa cadeira de roda em virtude de uma doença degenerativa e de repente elas saem andando. Então nós começamos a pensar assim, mas espera aí, como isso aconteceu? O tecido nervoso ele não tem regeneração. A partir do momento em que há uma lesão, essa lesão é definitiva. E de repente aquela pessoa chega com uma lesão e sai sem nenhuma. O que aconteceu exatamente? Aí então vem mais uma derrogação das leis da natureza. Então, aos nossos olhos, da nossa perspectiva, é difícil a gente encontrar uma resposta para poder justificar esses fenômenos. Muitas pessoas levam, quando sofrem algum tipo de doença, levam aos médicos os exames pré-doença, durante a doença e pós a doença, e os médicos dizem, olha, isso aqui eu não sei como explicar. Realmente foi um milagre. Exatamente porque a nossa visão ainda se a ciência humana não é capaz de explicar, de justificar determinado fenômeno, significa que somente uma força superior é capaz de explicar. A doutrina espírita, então, a partir do momento em que ela começou a trazer para nós explicações sobre todos esses eventos, ela começou a trazer para nós um conhecimento intermediário entre aquilo que o conhecimento humano é capaz de compreender e aquilo que a força divina, né, ou seja, o poder divino é capaz de realizar. Então nós começamos a entender um outro grupo de recursos, de instrumentos capazes de interferir no mundo material. Então nós começamos a entrar na força do pensamento, na força dos fluidos, na força das energias e das inteligências que mobilizam todos esses recursos. Exatamente porque eles não são seres animados, na verdade eles são instrumentos movimentados por seres animados. O que vocês colocaram aqui para nós, deixa eu ver. O Fletcher colocou lá em cima, né, igreja que vende milagres, né, então existe até uma tabela de preços, né, para isso, né, Fletcher? E é exatamente a manipulação do que a gente pode ver. Tem até um filme, deixa eu me lembrar aqui o nome dele.
é um filme americano que foi produzido fazendo exatamente uma alusão a essas instituições religiosas que cobram por seus milagres, mas que na verdade nos bastidores não passam de mera manipulação, né? Então isso infelizmente acontece, como a gente vê, não só nos filmes, mas infelizmente na realidade também. Fraterna colocou, né, num tratamento, as células doentes morrem com as sadias, né? Então, quer dizer, você faz um sacrifício, mas no caso do milagre, existe ali uma intervenção, né, que preserva e regenera as células saudáveis e simplesmente desaparece com as células nocivas. Então, aí a ciência, né, dentro dessa visão, acaba também não conseguindo explicar. A estrela da manhã, deixa eu ver aqui, tá, né, deixa eu ver aqui, vamos lá em frente. Continuando aqui para nós. Então essa derrogação das leis da natureza que nós colocamos, né? Então voltando aqui para o nosso texto. O caráter do fato miraculoso é de ser insólito e excepcional. É uma derrogação das leis da natureza. Desde que um fenômeno se reproduz em condições idênticas, é que está sujeito a uma lei e não é miraculoso. Aqui já é uma passagem interessante, porque o que Kardec coloca é que a partir do momento em que um evento começa a se reproduzir diante de uma determinada circunstância, significa que ele não é simplesmente algo isolado, algo insólito, mas é algo que permite o seu acontecimento, né, a sua realização. Então, no caso dos milagres, por exemplo, que é o que a gente vem estudando agora, muitas pessoas relatam doenças que são curadas, situações que se transformam, que pareciam simplesmente irreversíveis. E aí então, quer dizer, se aconteceu uma vez, se aconteceu outra vez, vamos analisar os eventos que provocaram esse fenômeno. E começa a haver então ali uma coligação, né, uma relação muito direta, percebendo então que em determinadas circunstâncias as coisas acontecem. Quando não há aquelas circunstâncias, nada disso acontece, né? Pessoal, vamos lá para o nosso estudo? Então, dessa forma a gente começa a perceber um raciocínio científico, uma análise dentro dessa visão científica para esses tipos de eventos, né? Então a gente já começa a compreender que existe algo que permite que isso aconteça, e não é simplesmente uma questão de vontade, mas existem elementos que favorecem esses acontecimentos. E continua aqui para nós. O movimento do Sol, ou melhor, da Terra, estancado por Josué, seria um verdadeiro milagre, pois seria uma derrogação manifesta à lei que rege o movimento dos astros. Mas se o fato pudesse reproduzir-se em dadas condições, é que estaria submetido a uma lei e deixaria, por conseguinte, de ser miraculoso, né? Aqui o que a gente vê é o seguinte: a passagem do Antigo Testamento, é o sexto livro do Antigo Testamento, de Josué, diz o seguinte para nós, lá no capítulo 10, nos versículos 13 e 14. Ele diz assim: e o sol se deteve, né? Aqui é uma parte bastante sanguinária, diga-se de passagem, só para a gente ter uma ideia do que nós estamos lendo aqui. Então, a partir do item 8, né, do versículo 8, ele diz assim: e o Senhor disse a Josué: não os temas, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles te poderá resistir. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. E o Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeon. E perseguiu-os pelo caminho que sobe de Bet-Horon e feriu-os até Azeca e Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até Azeca, e morreram. E foram muitos mais os que morreram de pedras de Saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu aos amoreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajolon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Jasher? O sol, pois, se deteve no meio do céu,
e não se apressou a pôr quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um dos homens, porque o Senhor pelejava por Israel. E voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial em Gilgal. Então essa passagem aqui, ela foi inclusive, como eu coloquei para vocês, um dos fundamentos utilizados pela igreja naquela época da Idade Média para poder explicar que exatamente aquela estrutura que os gregos também falavam, que a Terra era o centro do universo e o Sol girava em volta. Aí exatamente, né, nesse momento em que o Sol parou de girar, para que houvesse toda essa matança dos inimigos dos israelitas, né, endossado pela força de Deus, aliás, quebrando, né, derrogando exatamente essa lei natural. E aí, então hoje nós encontramos artigos, inclusive, né, publicados há uns 2 anos, 3 anos, de grupos religiosos, evangélicos em especial, utilizando a argumentação da NASA, né, que é a agência norte-americana, né, de astronomia, e aí então falando sobre que a NASA também justificou esse evento. Aí a NASA teve que publicar um artigo no seu site explicando que ela não falou nada disso, que não teve nada, não tem nenhum evento, nada que possa explicar, né, essa ideia que foi difundida durante tanto tempo. Então, na verdade, nós temos ali, por exemplo, que a estrutura do nosso sistema solar coloca o Sol no centro e todos os planetas em volta. Então, na verdade, nós temos ali a força gravitacional que rege o movimento desses astros, né? E esses movimentos têm ali a sua própria órbita, tem ali o seu tempo certo, tem a distância que faz, tem ali uma distância elíptica, né, que foi até descoberta, isso lá na Idade Média, e, aliás, já quase aqui na Idade Moderna, né? E aí então começaram a fazer uma análise sobre essa movimentação dos astros. Então nós vemos ali que se por acaso houvesse a possibilidade de um desses astros pararem de se movimentar, certamente seria uma catástrofe astronômica, literalmente, né? Exatamente porque provocaria ali a interferência em outros globos, outros orbes, né? Então, isso vê-se que, como Kardec coloca, se isso acontecesse, seria de fato uma derrogação, porque nada poderia explicar aquilo que viesse interferir diretamente nas leis da natureza. Então, o que Kardec coloca, né? Então, se isso pudesse realmente acontecer, isso seria um verdadeiro milagre. Agora, se outros eventos, né? Bom dia, pessoal que chegou. Outros eventos acontecessem e esses eventos fossem repetidos, mais uma vez, dentro de determinadas condições, certamente nós veríamos ali que existe algo desconhecido que não pode explicar aquele evento, mas que certamente há. Como Kardec coloca aqui no item número 6. Vamos lá. É por engano que a Igreja teme ver restringir-se o círculo dos fatos miraculosos, pois Deus prova melhor sua grandeza e seu poder pelo admirável conjunto de suas leis, do que por algumas infrações a essas mesmas leis, e isso tanto quanto ela atribui ao demônio o poder de fazer prodígios, o que implicaria em que o demônio, podendo irromper o curso das leis divinas, seria tão poderoso quanto Deus. Ousar dizer que o espírito do mal pode suspender a ação das leis de Deus é uma blasfêmia e um sacrilégio. Então, aqui colocando para nós que quando nós fazemos uma análise de um fato considerado miraculoso e nós tiramos então aquele manto do sagrado que cobre esse evento, né, afirmando, por exemplo, né, que isso só poderia acontecer porque Deus deseja e Deus pode tudo. Aliás, essa é uma dos jargões utilizados, que Deus pode tudo, Deus tem o poder soberano, Ele faz aquilo que Ele quer. Então a gente começa a colocar mais uma vez aquela personalidade em Deus, tirando exatamente aquela sua sabedoria de fazer com que o mundo seja regido através dessas leis. Então, quando existe um fato miraculoso e a gente olha com aquele nosso olhar sereno, aquele nosso olhar tranquilo, e começa então a traçar algumas explicações para poder justificar aquele evento,
normalmente existe uma manifestação muito negativa dessas escolas religiosas que afirmam que isso seria uma blasfêmia da nossa parte. Como é que nós ousamos tirar o poder de Deus e afirmar que aquilo aconteceu simplesmente porque existe uma lei que faz isso? E na verdade nós temos que compreender que essa lei existe exatamente porque Deus as criou, para que houvesse essa harmonia em todo o universo. Então, quando nós pensamos, no caso, quando Kardec coloca aqui a igreja, nós podemos hoje expandir um pouco mais essa visão para as instituições religiosas em geral. Quando nós falamos assim, isso não é um milagre, mas isso aconteceu porque tem uma explicação. Então, o grande medo que se tem de tirar aquilo que é miraculoso, tirar aquilo que é sobrenatural e trazer para esse ambiente de leis naturais, em vez de temer isso tudo, porque é exatamente essa preocupação que se tem, porque você diminui o poder de Deus, ou seja, somos nós, seres humanos, criaturas simples nessa condição em que nós nos encontramos, que julgamos qual exatamente a extensão do poder de Deus. Se Deus pode fazer muito, se Deus não pode, o que ele pode fazer, o que ele não pode, o que ele tem vontade de fazer. Vai com Deus, Balque, grande abraço mesmo. Vai com Deus. Então, se Deus pode, se não pode, o que ele deve gostar, o que ele não deve gostar, quem são as pessoas que ele pode escolher ou não escolher. Então, somos nós que ficamos ditando como Deus deve se comportar. Porque aí, então, se eu cometo algum tipo de erro, alguém vai dizer para mim assim, Deus vai te mandar para o inferno. Ou seja, nós estamos aqui assumindo aquela posição de divindades também, para poder dizer o que ele pode ou não fazer. Então, na verdade, nós não temos a preocupação, nós não precisamos ter a preocupação de querer justificar as ações de Deus, daquilo que é sobrenatural ou não. As suas próprias leis já denotam a sua grande sabedoria. Quando nós olhamos, por exemplo, num programa, assistimos a um programa que fala sobre astronomia, e nós começamos a olhar lá nos confins do universo, onde nós temos ali os quasares, as nebulosas, as galáxias se formando, aqueles buracos negros que são eventos monstruosos que acontecem no espaço, e nós começamos a ver todas as leis que regem esses eventos, a formação dos astros, a sua movimentação, a própria nossa galáxia, que tem esse formato de espiral e tudo mais, nós começamos a olhar e pensar assim, mas será que isso já não é o próprio milagre? Se nós entendermos dessa forma? Ou temos que esperar alguém que por acaso anda de muleta e de repente ele solta isso para poder provar o poder divino? Então, na verdade, nós temos que sair dessa visão do miraculoso e olhar a própria vida como um grande milagre. Nós olharmos, por exemplo, Leon Denis, quando ele fala quando ele escreveu o livro O Grande Enigma, e aí ele começou a falar sobre Deus, ele falava sobre as situações simples da vida. Ele falava sobre a vida, por exemplo, sobre uma flor que nasce, o movimento das águas, do vento. Ele falava sobre as rochas que se formavam através da atração atômica, a matéria que começava a se transformar. Então tudo isso já mostrava a grandiosidade de Deus. Então Kardec chama atenção aqui no começo desse item, exatamente para isso. É por engano que a igreja teme ver restringir-se o círculo dos fatos miraculosos, pois Deus prova melhor sua grandeza e seu poder pelo admirável conjunto de suas leis, e não pelas infrações que acabam sendo provocadas. Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui na área de texto. Tico até colocou, e se a Bíblia não tem valor, por que Kardec se apoiou em algumas partes dela? Na verdade, Tico Teco, a Bíblia não significa que ela não tenha valor. Tá? O que importa para nós é a forma como nós a interpretamos. Se nós olharmos a Bíblia como um livro histórico, porque na verdade ela é um livro de história, ela conta a história de um povo, ela não conta a história da humanidade, como normalmente as pessoas que seguem como orientação religiosa. Então ela conta a história de um povo que se originou naquela região do Oriente Médio, se desenvolveu, teve ali os conflitos, que era muito natural naquela época, e alguns eventos que começaram a ser registrados nessa relação com o mundo espiritual. Kardec, se nós estudarmos novamente a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ali ele fala exatamente isso, porque não importa para nós, em termos de estudos, para promover o nosso desenvolvimento espiritual, estudarmos os fatos que aconteceram.
Então, exatamente, né? Para nós estudarmos os fatos, ele não estava preocupação quem fez, quando fez, onde fez. A grande questão são todos os ensinamentos morais que são trazidos dessas histórias. E nós poderíamos pegar, por exemplo, a história dos hindus. Se nós pegarmos ali a Bhagavad Gita, nós temos ali a formação daquele povo, nós temos ali a evolução, as suas divindades, os seus ensinamentos, e nós poderíamos simplesmente dizer assim, olha, pega esse livro, tira tudo aquilo que diz respeito às particularidades do desenvolvimento daquele povo, né, daquela sociedade, e vamos aprender apenas os ensinamentos morais. Seria a mesma coisa. Então, na verdade, a grande preocupação que Kardec teve foi exatamente isso, trazer esse pensamento moral para os nossos estudos e trazer também aqueles que são referências. No caso, por exemplo, Jesus foi uma grande referência, não como um homem sagrado. Na verdade, ele foi colocado para nós como uma referência moral. E é isso que importa para nós. Então Kardec traz isso muito bem explicadinho lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele não tem a preocupação de ficar explicando ou debatendo temas que envolvem os fatos do desenvolvimento daquela sociedade, mas sim os ensinamentos que são importantes, principalmente trazidos por Jesus, que é a referência moral daquela época e, na verdade, uma referência moral para toda a sociedade. Tá? Deixa eu ver aqui. Lá em cima a Fraterna colocou, né, não é faz ou deixa fazer, né, ele deu a nós a condição de exercermos o que nos convém, né, ou errarmos, né, isso dentro dos padrões morais, né, isso dentro do livre-arbítrio, de todas as situações morais. Né. Vamos lá em frente. Né, deixa eu ver aqui, o Fletcher colocou para nós, né, tudo o que estava sendo falado aqui, né, o que nos comprometemos, né, imagine, né, o que não compreendemos, sequer conhecemos nosso próprio oceano, né. Na verdade, o Fletcher, a gente lembra sempre que as leis que regem o nosso mundo, nós partimos de leis físicas, químicas, biológicas. Né? Nós podemos resumir dentro dessas 3 leis que são as principais. Essas 3 leis, elas justificam, elas explicam para nós todos os eventos, pelo menos de um modo, né? Só um instantinho, pessoal. Tem aqui um arquivo querendo entrar pelo Pautalk. Prontinho. Então, na verdade, essas leis, elas falam para nós de tudo aquilo que diz respeito ao nosso mundo físico, né? E também a vida que acontece aqui no nosso mundo, pelo menos dentro, né, de algumas limitações. Então a gente pode falar sobre a vida. A vida se desenvolve isso aconteceu aqui agora, filhinha. Aconteceu dessa ou daquela forma, mas a forma como a vida se originou, por exemplo, ainda para nós um grande mistério. Nós não compreendemos ainda as leis, as forças que criaram a vida, mas nós podemos entendê-la, pelo menos de uma forma teórica, a forma como ela se desenvolveu. Então são essas leis que vão trazendo para nós orientações sobre o funcionamento do nosso mundo hoje. E continuemos aqui. A religião, longe de perder a sua autoridade quando fatos reputados miraculosos passam para a ordem natural, dos fatos naturais, só pode ganhar com isso. Primeiro porque, se um fato é por engano reputado como miraculoso, é um erro, e a religião só pode perder apoiando-se sobre esse erro. Se, sobretudo, ela se obstinava em ver como milagre o que não seria. Então, nesse primeiro ponto, Kardec coloca uma situação. Isso já aconteceu durante muito tempo e continua acontecendo ainda. Quando a gente vê eventos que são considerados miraculosos dentro desses templos, né, desses templos em que acontece uma estátua chorando, como a gente comentou, um corpo que é incorrupto, uma aparição, uma manifestação espiritual. Então, se por acaso a gente coloca aquilo como sendo um milagre e não aceita as leis que justificam aquele acontecimento, ela se sustenta em cima de um fato que pode ser explicado, mas ela continua, na verdade, se iludindo com relação à sua natureza. E, na verdade, ela só acaba perdendo por isso. Porque ela quer classificar como sendo milagre e nós trazemos como uma justificativa.
No livro, o livro que nós estudamos, chamado A Mediunidade dos Santos, que nós já trouxemos aqui para vocês, esse Mediunidade dos Santos, ele traz as experiências de muitos médiums dentro da Igreja Católica que foram canonizados exatamente pela capacidade que tinham de provocar esses milagres. Só que esses milagres, da forma como é colocado, seria alguém conversar com o mundo espiritual, alguém participar de ou ser ali o protagonista de um fenômeno de efeitos físicos, como por exemplo uma materialização, como por exemplo uma levitação. Então são fenômenos que vão acontecendo que naquela época não era justificado. Então cada pessoa que tinha a capacidade de realizar um tipo de evento como aquele era naturalmente considerado alguém que tinha ali uma relação direta com o sobrenatural. Aí então Allan Kardec, na sua época, começou a observar esses mesmos fenômenos, começou também a estudá-los, a encontrar ali as suas explicações, e hoje, mesmo sendo considerado milagres, nós podemos entender que não era bem assim. De imaginar, por exemplo, como eu comentei com vocês, na época em que eu estudava num colégio da ordem salesiana, né, como por exemplo o Colégio Dom Bosco, e ali então nós estudávamos muito sobre a história de alguns santos. Então nós tínhamos ali o Dom Bosco, São Domingos Sávio, né, e outros santos. Você também estudou? Legal, Nando. Então somos em 3 agora, o Dudu também estudou lá. Então nós estudávamos sobre a história dessas personalidades, e aí então tem uma história bacana que eu já contei para vocês, que Dom Bosco era muito amigo de Domingos Sávio, né, os dois viraram santo, né, ficou São João Bosco e São Domingos Sávio. Então eles combinaram, né, que quem vier a morrer primeiro voltaria para contar para o outro como era. E aí Dom Bosco então morreu primeiro, né, na linguagem naturalmente católica, morreu primeiro, e ele voltou numa carruagem de fogo para contar para São Domingos Sávio como as coisas aconteceram, né? Ou foi o contrário? Faz tanto tempo essa história que eu não lembro quem morreu primeiro, mas enfim, voltou numa carruagem de fogo para contar. E isso foi considerado um milagre. Aí então nós nos sentamos em cima né, nos debruçamos em cima desses fatos e começamos a analisar a questão da interpretação dos sonhos, as experiências do mundo espiritual, e nós vemos ali que você vir caminhando, ou vir numa carruagem de fogo, não faz diferença nenhuma. O espírito pode participar desses eventos de uma forma absolutamente natural, né? Então por isso nós temos, né, Joana d'Arc, é a mesma coisa que o Fletch lembrou também, né? A Joana d'Arc também vivenciava aquelas experiências, que primeiro elas eram consideradas demoníacas, porque ela ouvia o demônio, porque o demônio fazia e acontecia. Depois ela virou santa, porque aí começou a trazer para nós, começou a sua história, né, começou então a provocar um efeito muito positivo dentro da igreja, viram uma injustiça e acabaram. O fato de Joana d'Arc já traz exatamente aquilo que Kardec colocou. Então ele diz para nós assim, olha só, primeiro porque se um fato é, por engano, reputado como miraculoso, é um erro, e a religião só pode perder apoiando-se sobre um erro. Se, sobretudo, ela se obstinava em ver como milagre o que não seria. Então aqui é o contrário, né? Então a gente pode colocar dessa forma. Primeiro porque se um fato é reputado como demoníaco, é um erro, e a religião só pode perder apoiando-se sobre esse erro, sobretudo se ela se obstinava em ver como um erro aquilo que não seria. Então acabou mudando exatamente a visão daquele evento com Joana d'Arc. A pergunta é, e agora? Como é que vai explicar? Ah, aquilo foi um erro, mas como é que você pode dizer que um erro, que o milagre era um erro, ou que uma afirmação dessa foi um erro? É exatamente aí que as bases começam a ruir. É exatamente ali que começa a trazer um grande prejuízo para a imagem e para a credibilidade da instituição. Porque no momento ela se comporta de uma forma e depois ela tenta consertar de uma outra forma. E segundo, vamos aqui em frente. Em segundo lugar, que as pessoas, não admitindo a possibilidade dos milagres, negam os fatos reputados como maravilhosos e, por conseguinte, a religião que se apoia sobre esses fatos, né? E se, ao contrário, a possibilidade desses fatos for demonstrada como consequência das leis naturais, não há mais como rejeitá-los,
não mais do que a religião que os proclama. E é então aquela história, se por acaso eu não aceito aqueles fatos como sendo um milagre, consequentemente eu também não aceito a própria instituição, não aceito a própria crença. E é o que acontece hoje, que nós observamos que, se nós perguntarmos qual é a religião das pessoas que nós temos aqui no nosso país, por exemplo, aqui no Brasil, nós teríamos as mesmas informações que o censo acabou oferecendo para nós nessa última contagem em 2010. E aí então, mas a gente pergunta, quais são as pessoas realmente convictas dessa religião? Ou elas têm afinidade com algumas partes dessa religião? Porque a maioria das pessoas, elas têm partes. Então ela diz assim, olha, eu gosto de frequentar a igreja, eu gosto de ouvir um sermão, eu gosto de fazer a comunhão, mas quando começa a falar de algumas partes, por exemplo, de dogmas do céu e inferno, de anjos e demônios, isso aí eu já não acredito. Então as pessoas têm essa dificuldade de se aproximar de uma religião e aceitar o conjunto completo. Exatamente porque existem incoerências que a própria história mostra, como é o caso, por exemplo, de Joana d'Arc, incoerências de crenças e de atitudes. No caso das corrupções que nós observamos durante toda a história. Então isso vai começando a modificar um pouco o pensamento das pessoas. Né? Então, né? E tem essa também, né, Tico Teco, né? Essa questão de conveniência é o que as pessoas buscam. Todos nós temos essa força instintiva, ou essa força interior dentro de nós que nos impulsiona para o mundo espiritual, porque é exatamente a nossa própria natureza. Nós somos espíritos imortais. Nós temos uma relação direta com o mundo espiritual, que é exatamente ali a nossa origem. Nós não somos uma larva biológica que simplesmente surgiu de um fenômeno natural. Nós somos criaturas que a própria criação já nos é desconhecida com relação ao tempo, ao método, ao local. A gente não sabe nada sobre isso. Então nós vivemos no mundo espiritual e nós estamos aqui no mundo físico. Então existe algo dentro de nós que nos leva instintivamente para o mundo espiritual. E as pessoas querem isso, nós desejamos isso. Aqueles que dizem assim, olha, eu sou ateu, na verdade, o que os estudos mostram é que essa posição de ateísmo, ela existe muito mais como uma rebeldia, uma rebelião contra as instituições religiosas que tem hoje no nosso planeta, do que necessariamente o indivíduo que não tenha nada dentro dele que o leve para o mundo espiritual. Então nós começamos a perceber exatamente isso. Ou você aceita porque tem alguma coisa que te oferece, ou você nega porque você não concorda. Mas certamente tem alguma coisa que te leva àquilo tudo. Eu queria acreditar, mas não da forma como é transmitida hoje. Então, aceitar ou não essa posição dos milagres acaba sendo para nós hoje uma questão de crença e muito pouco daquilo que é racional. Esse é um problema que nós observamos. Então aqui, o que Kardec afirma para nós? A Flor colocou, né, conveniência, costume, medo, preguiça de procurar essas coisas. Tudo, cada um tem a sua motivação. Né? Cada um busca porque tem medo, cada um busca porque acha que pode receber uma ajuda, cada um busca, né, alguns buscam porque acreditam realmente que aquilo é verdade. Então, quer dizer, cada um tem ali a sua motivação. Mas se nós analisarmos o conjunto, será que tudo aquilo é possível mesmo? Se eu pensar naquela fé cega que sempre, infelizmente, regeu a humanidade, né, ou que regeu a humanidade durante praticamente quase toda a nossa história, mesmo que eu apresente fatos que a razão acabe negando, eu vou aceitar porque aquilo para mim faz parte do meu conjunto de crenças. Como, por exemplo, essa passagem de Josué que eu coloquei para vocês. Que Deus Todo-Poderoso parou o sol no alto do céu para que houvesse então aquela guerra e os israelitas combatessem aqueles que eram seus inimigos. Deus fez isso. Aí você pergunta dentro de uma instituição, vocês acreditam que isso é verdade? Claro que sim. Para Deus tudo é possível. Aí você pensa assim, mas você não acha que a lei que rege a movimentação dos astros é uma lei que você não pode quebrar? Mas Deus pode tudo. Então a gente percebe o quê? Que você parte para a parte da fé, da crença pessoal, e você não coloca a razão. Quando você pensa no céu e no inferno, quem veio para contar que isso existe? Mas está escrito. Se está escrito, então eu acredito, porque faz parte das minhas crenças. Agora, se eu deixar de acreditar nesses dogmas, significa que eu estou rejeitando a própria crença. E eu não quero fazer isso.
Então, na verdade, eu faço de conta que isso não me incomoda, porque na doutrina espírita nós aprendemos o seguinte, que você tem que ter razão. Então você pode questionar, você tem o direito, a liberdade de questionar qualquer ponto que você quiser. E você tem o direito de procurar as respostas. E como Kardec coloca, se você encontrar uma resposta melhor daquela que foi estudada, que foi apresentada, então essa vai ser a verdadeira. A doutrina espírita não tem nenhum problema em modificar a sua visão pessoal, as suas bases, né, as suas bases doutrinárias. Não tem nenhum problema com isso. Agora, quando a gente fala de uma religião que é dogmática, a gente não se preocupa muito com isso. De você perguntar assim, escuta, você acredita mesmo que aquilo é possível? Ah, não, o que me importa é que eu gosto muito, é que a minha fé que me move, a minha fé que me sustenta. Então a gente simplesmente faz aqueles olhos grossos, aproveitando aquilo que é positivo e deixando de lado aquilo que é negativo. E é por isso que nós vemos hoje essa grande oscilação de pessoas migrando, né, ou seja, de uma religião para outra em busca daquilo que possa confortá-la. Porque, de um modo geral, aquilo que é racional acaba entrando em conflito com aquilo que é um elemento de crença, infelizmente para nós. Né? Mas pode ter sido escrito no sentido figurado, mas interpretado de forma diferente é difícil para algumas pessoas. E algumas vezes, não, certamente, né, tem ali, como eu falei para vocês, os textos da Bíblia, certamente eles foram manipulados durante muito tempo, traduzidos, interpretados, algumas vezes até de boa vontade, outras vezes de má fé, mas eles foram muito manipulados. Mas o problema é que quando as pessoas leem ao pé da letra. No caso desse, por exemplo, de Josué que eu coloquei para vocês, de imaginar que Deus parou o sol no alto e ficou ali durante um bom tempo e isso nunca mais aconteceu, isso não é sentido figurado, isso é sentido literal. Só que a gente pensa assim, mas espera aí, isso não é possível. Como é que você pode imaginar? O próprio surgimento de Adão e Eva. Ali as pessoas observam de um modo literal. Hoje já começam a olhar de um modo figurado. Então, assim, com o passar do tempo, as pessoas vão começando a ter uma visão, exatamente porque a razão vai elucidando. Mas para que você possa trazer essa visão, você precisa ter muita coragem. Coragem de você enfrentar a sua própria crença. Porque quando você fala que você não acredita em alguma coisa que a sua religião prega, é um conflito que acaba surgindo dentro da própria pessoa. Eu não posso falar isso porque eu vou contra aquilo que Deus falou, aquilo que Jesus falou e tal. Né? Deixa eu ver aqui. Depende do que, o que são informações de base, né, Tico-Teco? É essa que a gente tem que definir exatamente de que forma que essas informações são passadas e quais são de que forma que elas foram obtidas. Né? Porque assim, o que a gente tem de interessante dentro do Espiritismo, né, o que a gente tem de interessante no Espiritismo é que ele surgiu como consequência dos fatos. Então, na verdade, Kardec não se sentou um dia perto da janela, numa noite chuvosa, né, e começou a escrever assim, eu vou criar uma nova doutrina. Na verdade, os fatos foram acontecendo, e aí, como conclusão desses fatos, os textos foram escritos. Já ao contrário das religiões dogmáticas, primeiro vieram as informações. Depois você faz a interpretação. Basta ver, por exemplo, que foi escrito que Adão e Eva Adão foi criado do barro, numa determinada época, dentro da interpretação há mais ou menos 6.000 anos, porque é assim que foi colocado. Então, quer dizer, 2.000 anos nós já temos, mais 4.000 anos são 6.000 anos. 6.000 anos atrás, um ser foi criado do barro, recebeu o sopro divino e ficou vivo. Aí uma costela foi retirada e aí então nasceu a mulher. Essa foi a interpretação, isso é o que está escrito. Mas a pergunta é, como diz aquele Pedro Pedreira da escolinha do professor Raimundo, você estava lá? Você tirou fotos? Você tem provas? Então não me venha com churumelas. Então é mais ou menos assim que a gente lembra daquele personagem. Então quando você fala sobre a criação de Adão e Eva, você percebe que primeiro vem uma história. E essa história ela pode ser classificada como sendo um mito. Porque a mitologia nada mais é do que a forma de você contar a história, a origem de cada povo. Né? Mas você está insistindo, Tico e Teco, no Evangelho. O Evangelho está dizendo para nós que são ensinamentos morais. Ali não tem nada de científico, não tem nada de técnico.
Se você quer pegar a base do Espiritismo, você pega o Livro dos Espíritos. É ali que se encontra a base de tudo. O Evangelho só traz questões morais. Se você é uma pessoa de bem, se você não é uma pessoa de bem, se você tem virtudes, se você tem imperfeições. Quando você fala em base do Espiritismo, a base do Espiritismo é a existência do Espírito, a imortalidade do Espírito após a morte do corpo físico, a influência dos Espíritos no mundo físico, a reencarnação, isso tudo é lei, dentro da visão que o Espiritismo tem. Tá? E isso como consequência da observação. Não utilize o Evangelho como base doutrinária. Ele é a base moral da doutrina espírita. Tá? Deixa eu ver aqui. Tá, o Fraterno colocou, né, essa de Adão, né, uma forma machista, né, de explicar o início do homem. Né? A gente pode colocar que realmente a sociedade patriarcal que existia naquela época fazia, como ainda faz nos tempos atuais, com que os homens sejam os líderes e as mulheres submissas. Né? Agora, se você pegar, por exemplo, as religiões pagãs, né, da Escandinávia, onde nós tínhamos ali a Wicca, por exemplo, as sacerdotisas que são as líderes. E a divindade ali é uma deusa. Então a coisa já muda de figura dependendo da cultura que se tem. Né? Mas vamos em frente aqui. Item número 7. Os fatos constatados pela ciência de uma maneira peremptória, ou seja, inquestionável, não podem ser infirmados por nenhuma crença contrária. Ou seja, aquilo que a ciência demonstra como fato não pode ser diminuído, não pode ser desmentido por nenhuma crença religiosa. Se a ciência falou para você, por exemplo, que tal fato é impossível de acontecer, você não pode simplesmente pegar uma religião e dizer assim, não, mas a minha crença diz que pode. Quer dizer, você tem o direito de fazê-lo, né? Mas certamente isso não segue nenhum tipo de lógica. E a inteligência que acaba depois trazendo para nós essa definição. Né? Então, começa por esse ponto. Aquilo que o Espiritismo, né? Aquilo que o Espiritismo traz para nós como fundamentos, né, das suas das suas bases, vamos dizer assim, é exatamente isso. Quer dizer, a ciência, os fatos foram sendo observados, a metodologia científica foi sendo aplicada para poder explicar esses fatos, e aí então chegamos a essas conclusões, esses princípios. Obrigado, me fugiu essa palavra. Né? Então, esse foi o caminho contrário. Então, se por acaso você pode dizer assim, mas a doutrina espírita, na verdade, ela é uma mentira. A pergunta é, mas é uma mentira por quê? Porque tudo aquilo que sustenta é uma mentira. Então, vamos analisar os fatos. Então, tudo começou naquele momento, tudo começou daquela forma, os fatos foram observados, então encontra outra explicação para isso. E Kardec traz isso no livro O que é o Espiritismo, quando ele diz para nós assim que aquilo que foi constituído, né, como elementos doutrinários, eles vieram como conclusão natural dos estudos e das análises. E ele dizia assim, se você tiver uma outra explicação para esse fenômeno, eu mudo de religião. Mas você tem que trazer fatos que sejam inquestionáveis e não trazer interpretação. E continua para nós aqui. A religião só pode ganhar em autoridade seguindo o progresso dos conhecimentos científicos e perder em permanecer para trás ou em protestar contra esses mesmos conhecimentos em nome dos dogmas, pois nenhum dogma poderá prevalecer contra as leis da natureza em anulá-las. Um dogma fundado sobre a negação de uma lei da natureza não pode ser expressão da verdade. E aqui a gente entra num fato interessante que há um tempo nós trouxemos aqui para os nossos estudos. Mais ou menos, deixa eu lembrar quando isso foi apresentado. Eu acredito que há uns 10 anos, mais ou menos. Há uns 10 anos foi trazido um áudio por jornais evangélicos, falando que esse áudio foi captado na Finlândia, se eu não me engano. Né? E na Finlândia, alguns exploradores, eles eram geólogos, eles estavam fazendo um estudo
sobre movimentação de placas tectônicas, né? Acho que todo mundo conhece essa gravação. E aí então eles fizeram uma perfuração numa profundidade significativa, desceram um microfone específico para poder fazer a análise desses sons, da movimentação dessas placas, e aí então ouviram vozes, gemidos, gritos de pessoas que estavam em pleno sofrimento. Esse áudio, naturalmente, acabou rodando o mundo todo, falando que esse era o som do inferno, porque geólogos conseguiram encontrar o inferno físico. E aí então, essa informação começou a circular, começou a trazer essa interpretação, e aí então nós pensamos dentro daquilo que Kardec trouxe, né, daquilo que ele falou exatamente. Um dogma fundado sobre a negação de uma lei da natureza não pode ser a expressão da verdade. Isso porque hoje nós temos a ciência que estuda, né, a movimentação das placas, a geologia, e nenhum até hoje, como informação científica, como informação oficial, conseguiu encontrar nada sobre isso. Mas aí então, um geólogo em certo lugar, sabe-se lá em quais condições, ele encontrou esse áudio. Então quer dizer que ele é o dono da verdade. E toda a ciência humana, sabendo de todos os doutores, de todos aqueles que receberam premiações pelas suas pesquisas, todos os equipamentos que foram criados pelo ser humano, nada disso serve e somente aquele dogma, aquela crença é válida. Então nós começamos a perceber o quê? Que nesse caso, religiões que se fundam em dogmas que não são embasados por informações científicas, naturalmente respeitando as limitações, porque tem informações que o mundo espiritual acaba trazendo para nós como base, que infelizmente a nossa ciência tradicional não pode justificar. Mas de um modo geral a gente fala, tudo aquilo que diz respeito ao mundo material, a ciência pode explicar. Essa é uma questão. Então, e continua Kardec aqui para nós, o Espiritismo, fundado no conhecimento das leis incompreendidas até hoje, não vem absolutamente destruir os fatos religiosos, mas sancioná-los, dando-lhes uma explicação racional. Vem destruir apenas as falsas consequências que foram deduzidas, em consequência da ignorância dessas leis ou de sua interpretação errônea. E aí então, quando se fala sobre a intervenção do mundo espiritual sobre o mundo físico, nós temos que explicá-lo. Como é que isso acontece? Como é possível uma inteligência fora do corpo físico interagir com o nosso corpo, o nosso mundo material? Quer dizer, quem são esses espíritos? Porque existe uma lei dentro das religiões tradicionais que diz que Deus não permite que haja essa intervenção, que haja a presença dos espíritos entre nós. E a pergunta é, se não é permitido, quem são essas vozes que falam com esses médiuns, inclusive dentro das próprias instituições? Que aí então eles denominam como sendo santos, como sendo anjos, como sendo o Espírito Santo. Isso acontece dentro das próprias igrejas. Como isso é possível então? Qual é a explicação que se dá para isso? Porque se existe uma proibição, significa que não é permitido. Mas se um santo fala com outro, como existe no histórico da Igreja Católica, por exemplo, significa que há uma concessão. Se há essa concessão, se um santo pode falar, por que um ente querido não pode falar? E aí então começou esse debate, essa análise, essa avaliação sobre essas situações. E aí começamos a entender então que todos são espíritos e que é permitido espíritos de qualquer natureza, dentro de certas condições, se comunicar com os encarnados. Como, por exemplo, né, a percepção de certas pessoas para detectar o mundo espiritual, como é o caso, por exemplo, da mediunidade, a sintonia que há entre o encarnado e o desencarnado, a possibilidade do espírito se manifestar, e aí então tudo aquilo que Allan Kardec trouxe para nós, através de suas pesquisas, como os fatos que foram observados, porque a gente observa que não são histórias que são contadas sobre eventos mediúnicos, são fatos que são relatados. Aí nesse caso, vai esconder o Milton, bom dia. E aí nesse caso então, como é que se pode explicar a manifestação dessas entidades, de espíritos sábios, de espíritos amorosos, de espíritos familiares, de espíritos perturbados? Como se explica isso fora das crenças? Essa é uma questão. Devemos entender, então,
Na verdade, Tico Teco, eu não estou entendendo exatamente qual é a sua posição, se você é contra ou a favor. Mas nesse caso, por exemplo, quando se fala sobre a interpretação dessa parte dos pães, a gente lembra que foi uma tentativa que ele fez lá na parte da Bíblia, na parte do livro A Gênese, porque ele fala, né, a Gênese e também essa parte de interpretação. Foram tentativas que ele mesmo explica, como no caso, por exemplo, de Jesus andar sobre as águas, de multiplicação de pães, da intervenção de Jesus sobre os elementos da natureza. Então, na verdade, foram interpretações que ele deu dentro dessa visão racional, mas ele não fecha isso. Ele não só não te convenceu, como a mim também não. Mas isso não fecha, porque se por acaso vier uma explicação mais racional para aquilo tudo, mas tem que ser uma explicação não baseada em crença pessoal, mas uma explicação baseada no conhecimento científico. Se você trouxer uma explicação, ou se alguém trouxer uma explicação, está tudo resolvido. Então ficar negando porque ele falou e não trouxe provas, pode perceber que ele mesmo traz essas ideias. Então, na segunda parte do livro A Gênese, são tentativas para poder explicar aquilo que aconteceu naquela época. Porque simplesmente dizer que as coisas aconteceram porque foi um milagre, essa é a questão. Quer dizer, milagres são derrogações de leis, e Deus não derroga suas próprias leis. Então, quais foram as leis que explicam aquele fato, aquele evento, já que ele foi citado nos testamentos? E aí, então, é essa busca. Tentou fazer uma explicação. Se ela não é justificável, vamos encontrar outra que seja mais racional. Esse é o benefício do Espiritismo. Ele não tem essa preocupação de ficar colocando dogmas. Aquilo não é um dogma. E Kardec também não era o dono da verdade. Aquilo que ele apresentou foi conclusões dos seus estudos. Se hoje nós fizermos um estudo e dizer que ele está errado, a doutrina espírita se modifica completamente e aceita essas novas informações. Foi ele mesmo que trouxe isso como princípio fundamental. Então não adianta a gente ficar negando por negar, combatendo por combater. Se a gente tem uma informação nova, que apresentemos uma informação nova, que seja mais racional, que seja mais lógica, que seja mais palpável. Simplesmente assim. No item número 8, para a gente poder fechar aqui agora esse nosso estudo, é só mais um pedacinho que tem agora. A ignorância das leis da natureza, essa ignorância significa conhecimento, a falta de conhecimento, porque a palavra ignorância ela acabou mudando um pouco o seu sentido com o passar do tempo, e ela acabou adquirindo um tom pejorativo. Então, se você chama alguém, se no passado você chamava alguém de ignorante, eu poderia até dizer assim, eu sou muito ignorante nesse sentido. Ou seja, ignorar o conhecimento, ignorar as informações, ignorar as leis que regem determinados fatos, né? Então, assuntos que nós não consideramos ignorantes. Agora, nós utilizamos a palavra ignorante como ofensa. Ou seja, você é um ignorante. Aí já começou a mudar tudo, já muda o temperamento, já muda o tom da conversa e tal. Então, quando a gente fala que a ignorância das leis da natureza, e nós somos pessoas que ignoramos muitas leis da natureza, a ignorância das leis da natureza, levando o homem a procurar causas fantásticas para os fenômenos que não compreende, é a fonte das ideias supersticiosas, das quais algumas são devidas aos fenômenos espíritas mal compreendidos. O conhecimento das leis que regem os fenômenos destrói essas ideias supersticiosas, reconduzindo as coisas à realidade e demonstrando o limite do possível e do impossível. Para a gente poder entender, é um fato novo, quer ver? Eu trouxe para vocês uma outra pesquisa que diz assim para nós. Eu assistia a um documentário recente de astronomia que falava sobre os grandes eventos astronômicos que transformaram a ciência, né, no nosso mundo. Então isso vinha desde da ideia dos gregos, quando trazia que o mundo era geocêntrico, né? O universo era geocêntrico, ou seja, o universo todo girava em torno da Terra, até quando veio Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, começaram a fazer estudos e perceberam que o nosso mundo não era geocêntrico, como a Terra no centro, mas era heliocêntrico, como o Sol sendo o centro do universo. E mesmo assim depois foi modificado, percebendo que o Sol não era o centro do universo, mas ele era apenas o centro do nosso sistema. E aí começaram a fazer interpretações e perceberam então que, entre tantas e tantas galáxias, a nossa está ali, suspensa no universo. Então, esses eventos todos que foram marcados, né, sobre a teoria do Big Bang, é uma teoria exatamente porque
porque Edwin Hubble, que era o que deu nome o que deu nome ao telescópio Hubble, esse astrônomo ele começou a fazer algumas pesquisas e começou a fazer uma avaliação sobre o distanciamento das estrelas e o distanciamento das galáxias. E ele começou a perceber, sabe-se lá por que cálculos que ele fez, ele começou a perceber que as galáxias estavam se afastando umas das outras. E esse afastamento trouxe para ele a seguinte ideia: se elas estão se afastando, significa que em certo ponto elas estavam unidas. E esse ponto de união, então, para começar a ver essa expansão, houve uma grande explosão. Essa explosão foi exatamente aquilo que ele chamou de Big Bang. Enfim, são vários eventos que foram trazidos para nós, compreendendo aquilo que havia no universo à nossa volta. E aí, então, um fato interessante foi que, através dessas pesquisas, eles começaram a observar alguns fenômenos que não podiam ser explicados. Até o próprio Albert Einstein trouxe para nós também a teoria da relatividade, que ele dizia assim, que cada vez que um corpo passa por determinado ponto do universo, ele cria uma barriga, exatamente pela força gravitacional que ele tem. E a ideia era como se fosse assim: o universo era uma grande cama elástica e você jogasse em cima dessa cama elástica uma bola de boliche. Aí então faria aquela barriga. Essa barriga seria a força gravitacional daquele corpo. E todos os corpos à nossa volta faziam isso. E ele conseguiu observar esse evento por causa de um eclipse solar. O Sol estava ali no céu, a Lua veio, tampou, e ele percebeu que, fotografando aquele eclipse, as estrelas que estavam atrás, elas estavam numa posição. Quando o eclipse acabava, as estrelas estavam em outra posição. O que ele deduziu então? Que a luz estava sofrendo uma distorção. A luz estava mudando a trajetória. Porque a lei da física dizia até então que a luz era ali um foco luminoso que não podia ser desviado. Ele só podia ir em linha reta. Aí então, de repente, percebeu que a força gravitacional podia fazer a luz mudar de direção. Esse foi um dos grandes conhecimentos também. E outros eventos, como eu estava falando para vocês, começaram a surgir que os astrônomos não tinham explicação. Então eu fiz uma pesquisa rápida aqui, só para a gente poder pegar um pouco da teoria, que é um elemento que eles chamam de matéria escura. Essa matéria escura eles chamaram porque ela simplesmente não tem luz, não tem radiação. Então se você vai fotografar uma estrela que se encontra ali a milhares de anos-luz daqui, do nosso planeta, e aí então você faz uma análise com radiotelescópios, com fotografias que captam a luminosidade, fotografias com radiação gama, com raio-x e tudo mais, você vai obtendo vários tipos de informações diferentes, em termos de distância, de composição, de luminosidade, de calor, etc. e tal. E aí então, essa matéria escura, pelo fato dela não ter cor, não ter luz, e de não ter nenhum tipo de radiação, eles sabem que ela existe, mas eles não sabem explicar por quê. Isso porque eles observavam também que alguns eventos aconteciam de forças de gravidade que eles sabiam que alguma coisa estava ali, mas não sabiam o que era. Seria mais ou menos na época em que Kardec começou a fazer os estudos dos efeitos físicos, quando ele via, por exemplo, uma mesa se movimentando. Então ele diz assim, olha, o fato é, a mesa se moveu. A explicação, o que pode ter movido essa mesa? Os astrônomos atuais fizeram a mesma coisa. Alguma coisa fez a luz se mover no espaço. Só que não tem nenhum planeta ali perto dela, não tem nenhuma estrela, não tem nenhum astro. A luz simplesmente se movimentou. O que fez essa luz se movimentar? Kardec, na época, ele começou a descartar as possibilidades. Ele começou a avaliar e disse o seguinte: vamos primeiro observar se tem algum tipo de mecanismo embaixo da mesa que faça ela se movimentar. Algum tipo de corda, algum tipo de mola, algum tipo de dobradiça, seja lá o que for. Avaliou, olhou, não tinha nada. Aí depois veio a teoria, quando ele coloca isso, inclusive, no próprio livro Obras Póstumas, que a gente vai estudar um pouco mais para frente, que é onde ele diz assim, né, se a mesa não tem nervos, se a mesa não tem cérebro, então ela não pode responder, ela não pode se movimentar sozinha. E de fato não pode, já que a mesa é um ser inanimado. É simplesmente matéria inanimada. E aí então, ou podia ser uma energia, começou a analisar também
avaliou a possibilidade do magnetismo animal, já que Kardec era um magnetizador, e o magnetismo tinha condições de interferir na matéria física. Só que ele percebeu o seguinte: bom, não temos um mecanismo embaixo da mesa, ninguém está provocando nenhuma fraude, a mesa não tem nervos e não tem cérebro, não é força magnética que faz aquilo. O que provocou? Aí ele começou a analisar o quê? As mensagens que começaram a surgir através dessas mesas. E perceberam então que essas informações não pertenciam às pessoas que estavam ali naquela reunião. Então ele chegou à seguinte conclusão: são inteligências fora da matéria que provocaram aquilo. E a partir dali ele começou a desenvolver toda a parte racional, toda a parte científica da doutrina espírita e trazer as suas conclusões morais. Quais seriam essas conclusões morais? Que se os espíritos mexem uma mesa, significa que os espíritos estão vivos. Se os espíritos estão vivos, significa que eu também, quando morrer fisicamente, vou continuar vivo. E quais são as implicações da continuidade da vida após a morte do corpo físico? E aí então ele começou a desenvolver todo esse corpo doutrinário que nós temos hoje. Né? Sim, é uma energia, mas essa energia ela não pode simplesmente ser utilizada sem que haja uma força inteligente que possa manipulá-la. Porque a energia por si só é só energia. Ela não pensa, ela não fala. Nesse caso, a energia mental. E a pergunta vem mais uma vez: de onde vem essa energia mental? Foi aí que ele chegou à conclusão, então, que eram os espíritos. Ou eram essas mentes fora da matéria que se identificaram como espíritos, e aí então ele deu o nome. Então eles são espíritos. Nesse caso da matéria escura, acontece a mesma coisa, só que os cientistas não conseguiram ainda descobrir o que é. Eles estão com essa grande interrogação na cabeça deles. Né? O que a Tríade colocou para nós, Kardec enxergou algo além do espetáculo, o que era todo mundo via. Que é o que mais ou menos hoje, se nós olhássemos para o espaço e víssemos uma luz mudando de direção, a gente faria a mesma coisa. Nossa, olha que coisa linda. Um cientista pararia, olharia para o céu e falaria assim: peraí, o que fez isso? Pode ser muito bonito, pode ser interessante, mas o que causou isso? Eu vou ler para vocês aqui uma publicação da revista Mundo Estranho, e o título é O que é Matéria Escura? Foi escrita por Tarso Araújo. Ela diz assim: olha só que interessante que é você ver os fatos e ficar na expectativa, na ansiedade de encontrar uma resposta e não simplesmente rotular como algo miraculoso. Vamos lá. O que é matéria escura? É uma parte do universo que os astrônomos sabem que existe, mas ainda não sabem exatamente o que seja. É matéria porque se consegue medir sua existência por meio da força gravitacional que ela exerce. E é escura, porque não emite nenhuma luz. Essa segunda propriedade é justamente o que dificulta seu estudo. Todas as observações de corpos no espaço são feitas a partir da luz, ou de outro tipo de radiação eletromagnética emitida ou refletida pelos astros. Como a matéria escura não faz nenhuma dessas coisas, é invisível. Ainda assim, sabe-se que ela está lá. Na década de 1930, o astrônomo Fritz Zwick, um húngaro radicado nos Estados Unidos, calculou a massa de algumas galáxias e percebeu que ela era 400 vezes maior do que sugeriam as estrelas observadas. A diferença está justamente na massa da matéria escura. E quanta diferença? Pelas contas do professor Fritz, você deve ter percebido que ela não é apenas um detalhe na composição do universo, e sim seu principal ingrediente. Hoje em dia, calcula-se que ela correspondia a mais ou menos 95% do universo. É como se todas as galáxias que conhecemos atualmente fossem apenas alguns pedacinhos de chocolate encravados no grande bolo do universo. Existem várias teorias. Peraí. Tá aqui. Existem várias teorias sobre o que seria a tal massa escura. O mais provável é que ela seja feita de partículas subatômicas, menores que os nêutrons, prótons e elétrons, e ainda indetectáveis pelos atuais instrumentos de medição dos cientistas. Para terminar, vale um esclarecimento. Apesar da semelhança no nome, matéria escura não tem nada a ver com um buraco negro. A massa escura é um componente do universo, sem luz, enquanto o buraco negro é um objeto astrofísico com um campo gravitacional tão forte que não deixa nem mesmo a luz escapar.
afirma o astrônomo Enos Picasio, da Universidade de São Paulo. Né? Então, esse mesmo raciocínio que os cientistas estão hoje é o que a gente pode imaginar. De repente você viu ali um evento, por exemplo, você vai num templo, aí você vê uma aparição. Aí todo mundo cai de joelho e diz assim, ó, que milagre. Um cientista olharia e falaria assim, peraí, como isso aconteceu? Quem é essa inteligência que se manifestou? De onde ela veio? Como foi possível a sua manifestação? Será que isso é possível se repetir? Então começam aquelas perguntas que o raciocínio científico começa a trazer. E é isso que Kardec traz para nós, esse questionamento, essa análise dessa primeira parte, né? O caráter da manifestação, por que ela apareceu, por que ali, o que aquele lugar tem de especial. Então começaria a fazer, né, sem falar nas consequências morais, que seria a análise de conteúdo. Né? Então, a análise desse capítulo que Kardec traz, cujo título que nós vimos aqui agora, deixa eu pegar aqui o título de novo, Caráter e consequências religiosas das manifestações espíritas. Ele começa a questionar, em primeiro lugar, a questão dos milagres. Quando você coloca o rótulo do milagre, significa que Deus interferiu nas suas próprias leis. Então as leis podem ser manipuladas à vontade. Só que, na verdade, tendo o entendimento de que Deus criou as leis naturais exatamente para que pudesse reger todo o funcionamento do universo, inclusive da própria vida, porque dentro das leis naturais nós temos também as leis morais, de causa e efeito, a lei da reencarnação, a continuidade da vida e tudo mais. Então, essas leis são imutáveis, como o próprio Deus é imutável. Se ele pudesse caprichosamente alterar essa própria lei, significa que ele já não é mais aquele Deus de sabedoria como nós imaginamos. Quer dizer que ele cria leis perfeitas, mas ele tem que interferir quando alguma coisa não sai do seu agrado. E aí então Kardec chegou à conclusão: Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Ponto. Ele criou leis naturais que regem todo o universo e essas leis são imutáveis. Ponto. Esses são pontos fundamentais da doutrina espírita. Então tudo aquilo que acontece que não tem explicação porque não foi ainda compreendido. Mas não é porque é simplesmente um evento caprichoso. É essa parte racional que o Espiritismo nos proporciona. Kardec costumava dizer que não existe o sobrenatural, senão para o desconhecimento das leis da natureza por parte do homem, e é absolutamente correta a observação que ele fez para nós. E mais uma vez, a gente lembra que tudo aquilo que surge como novidade, tudo aquilo que surge como algo inexplicável, simplesmente não foi compreendido porque a nossa compreensão não alcançou ainda aquele entendimento. Mas vai chegar o dia em que vai acontecer. Então, o sobrenatural, o misterioso, o extraordinário, tudo isso são expressões que nós utilizamos para não explicar, para justificarmos aquilo que nós não compreendemos ainda. Agora, com o passar do tempo, certamente nós vamos ter um entendimento maior. As próprias leis que regem o mundo espiritual, para nós ainda são absolutamente misteriosas, fora do nosso domínio. O que nós conhecemos são aquelas bases, né? Seria mais ou menos como se nós tivéssemos na nossa ciência material o entendimento sobre a existência do átomo, a existência dos germens, sobre a lei da gravidade, e qual mais que eu posso pegar? Sobre a teoria da evolução. Eu peguei só 4. Então, nesses 4, nós tivemos ali bases fundamentais das leis que regem o nosso mundo físico, dentre tantas outras que a gente nem conseguiu ainda avançar. Né? Mas isso aqui é para nós o que transformou, são 4 eventos que transformaram a humanidade, né, o conhecimento humano. E aí então Allan Kardec veio e trouxe o mundo espiritual. Quando nós conseguimos ter uma compreensão maior do mundo espiritual, certamente nós teremos uma revolução aqui no nosso estilo de vida, na forma como nós vivemos. Né? Bom, o próximo item de estudo, que vai ser estudado na semana que vem, vai ser aqui, dentro desse capítulo, o parágrafo 1º. Ele vai falar sobre o perispírito, o princípio das manifestações. Então, o perispírito, que é um tema que ele é muito profundo, a gente vai tentar
Eu falo a gente mesmo porque todos nós vamos ter que estudar juntos isso daqui. Porque, como eu falei para vocês, se nós tivéssemos o Espiritismo como sendo uma faculdade, né? Beleza. Se nós tivéssemos o Espiritismo como sendo uma faculdade, o perispírito seria uma especialização. Como tantos outros, né? A mediunidade seria uma outra especialização. E dentro dessas especializações nós teríamos, por exemplo, alguém que faria mestrado em perispírito, alguém que faria doutorado em perispírito, alguém que faria pós-doutorado em perispírito. De tantas e tantos elementos que devem ser estudados. Então é um tema extremamente profundo, extremamente difícil de ser compreendido. A gente vai tentar entender pelo menos aquilo que é o básico dessa informação. Assim como a mediunidade também é a mesma coisa. Dependendo da profundidade do estudo, nós teríamos ali doutores, pós-doutores em mediunidade. Tamanha complexidade desses temas, né? Pois felizmente a gente tem ali as várias e várias vidas, né? E no mundo espiritual, gente, continue estudando. Continua porque tem muita coisa nova, muita coisa boa para a gente poder aprender, para a gente poder estudar. E o que a gente precisa é simplesmente a vontade de estudar. Eu faço filhinha, não tem problema. É a vontade de conhecer, a vontade de buscar conhecimento. É esse aspecto filosófico que o Espiritismo nos proporciona, que nos deixa assim oriçados, né, de querer saber mais, de querer buscar mais, né? Podia, né? Seria mais fácil, né, Flor? É isso aí, gente. Então, fechando por aqui, né? A gente está no primeiro aninho, a gente está ainda desenhando, Didima, a nossa cartilha. Lembra da cartilha Caminho Suave? Pois é, o Livro dos Espíritos para nós é o nosso caminho suave lá das revelações espirituais. Então, quando a gente sair da alfabetização, a gente começa a estudar alguma coisa mais profunda, né? Então, por causa dessa como o Tico Teco lembrou lá em cima, né, essa vaidade, essa arrogância do ser humano, de achar que ele é capaz de fazer tudo, que ele sabe tudo, mal sabe ele que ele está só no comecinho. Depois, quando ele começar a se aprofundar, ele vai ficar de boca aberta para saber quanta coisa nova tem por aí. E graças a Deus, né? Graças a Deus a gente tem essa oportunidade de expandir cada vez mais o nosso conhecimento. Muito bem. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje, então. Esperando, né, que esse nosso tema tenha sido proveitoso para as nossas reflexões, para os nossos estudos. Então, ainda bem, né, Fernando? Porque tem tanta coisa que a gente aprende. Como falei para vocês, né, eu participei e divulguei para vocês, né? Legal, Tid. Quando a gente fala sobre eu falei para vocês sobre o Congresso Médico Espírita que teve, eu estou insistindo muito nele, porque eu fiquei simplesmente encantado com esse congresso, né? Porque a gente tinha ali pessoas que eram grandes conhecedoras, né, grandes conhecedores dos seus campos de atuação dentro da medicina, e falando sobre espiritismo, medicina, ciência, lógica. É aquela coisa que você para e você fala assim, meu Deus do céu, aquilo que a gente estuda na nossa sala é o básico, o mais superficial, é simplesmente aquilo que é o princípio de tudo, porque tem tanta coisa para a gente conhecer ainda, tanta coisa para a gente compreender. E teve um outro evento também que nós tivemos, que foi em... Não me lembro se foi em Uberlândia, Uberaba, não me lembro qual foi, não lembro o tema também qual era, mas falava sobre mediunidade. O tema era mediunidade, né? E aí então, depois que acabou, tivemos ali as palestras, vários palestrantes que eram pessoas que tinham títulos acadêmicos significativos. Então nós tínhamos ali um físico que tinha doutorado, o outro médico que tinha doutorado, o outro médico que tinha mestrado. Então era gente assim que tinha grande conhecimento dentro da área que trabalhava. E aí então, depois que acabou o congresso, todos eles se sentaram numa grande mesa redonda no palco. Na mesa não era redonda, né, mas a gente pode chamar dessa forma, e começaram a responder perguntas que chegavam. E aí vieram perguntas sobre teorias quânticas, e quem falava de teoria quântica era um doutor em física, então sabia o que estava falando, né? Não era aquela opinião quando a gente fala em física quântica que todo mundo fica, nossa, como ele fala bonito, só que é uma beleza toda completamente vazia, né? E lá ele falava com conhecimento. Então era alguém que falava sobre um assunto, alguém que falava sobre outro, e de repente você ficava parado assim olhando e começava a babar. Porque foi o que aconteceu comigo, né? Eu comecei a babar enquanto eles falavam. Eu falava, meu Deus do céu, se eu tivesse ali, acho que eu teria uma convulsão de êxtase, de tanto conhecimento que tem ali para tirar daquelas pessoas e de quanta coisa ainda a gente precisa avançar.
né, de tão interessante que é, de tão bacana que é. Então a gente vai estudando, ainda limitado por esse nosso conhecimento. Mas certamente assim, aquilo que dá para avançar, quando a gente tem a oportunidade de buscar esse conhecimento, de acessar essas informações, de ter um intelecto capaz de alcançar aquele raciocínio, assim a gente consegue se aprofundar. É isso que o universo, é isso que a vida vai nos oferecer daqui para frente. Então a gente abre a nossa mente a partir dessas bases e a partir dali a gente começa a correr atrás daquilo que a gente tem preferência, né? Com certeza tem muita coisa ainda por vir. Os próprios, e a gente não precisa, o detalhe interessante é que a gente não precisa de novos livros para isso. O próprio Livro dos Espíritos, se nós estudarmos várias vezes, conforme a gente vai amadurecendo o nosso intelecto, vai melhorando a nossa interpretação, a gente vai lendo o livro de uma forma diferente. Então a gente estudou aqui na nossa sala o Livro dos Espíritos 2 vezes. Com certeza a segunda vez foi muito melhor do que a primeira. E a terceira, a próxima vez, vai ter muita coisa nova para a gente colocar, muita coisa nova para a gente falar. Então, a partir daquela base, a gente dá para poder desenvolver tanta coisa ainda. Então, a gente vai dar a nossa visão. É como se a gente pegasse, por exemplo, um binóculo e entregasse para uma criança. A criança pegaria o binóculo e ficaria brincando com o binóculo. Depois você pega o binóculo e entrega para um adolescente. Ele vai começar a buscar novas observações. Depois pega o binóculo e entrega para um adulto. Aí você pega o binóculo e entrega para um cientista. O binóculo é o mesmo, só que cada um, dentro da sua faixa de conhecimento, vai dar valor ou vai utilizar aquele objeto. Depois tem gente que desmontaria o objeto, né, Flor? Tem gente que pegaria o objeto e ficava brincando de queimar formiga. Tem gente que ficava virando o objeto o contrário para poder ficar vendo mais longe. Cada um ficaria de um jeito. Então nós pegamos esse objeto e podemos interpretar o Livro dos Espíritos como sendo um binóculo, porque expande a nossa visão a respeito do mundo espiritual e a respeito do nosso próprio mundo. E a nossa visão ela vai dando uma interpretação para nós de acordo com o conhecimento que nós temos hoje. Então vamos com paciência, né? Para mim, o Livro dos Espíritos, para vocês terem uma ideia, há 20 anos, quando eu comecei a fazer me aproximar do Espiritismo, nada mais era do que um livro que se encontrava na minha prateleira que eu tinha medo de pegar. 20 anos depois, não, precisamente, deixa eu ver, foi em 91, nós estamos indo em 2013, são 22 anos. 16 anos depois, eu pegava o Livro dos Espíritos e abria pela primeira vez, para poder estudar. 8 anos depois, a gente está fazendo estudos sobre todos esses temas que nós temos hoje. E certamente daqui mais 8 anos nós teremos mais várias releituras, várias interpretações. Então tudo isso por quê? É uma questão de paciência, de calma. Isso porque nós falamos de anos. Imagina quantas encarnações. Olha, ele rosnou a primeira vez que eu peguei, viu, Silvio? Mas eu falei, fica quieto que agora eu vou te estudar. Né? Então, imagina quantas encarnações nós estamos resistindo a esse conhecimento. Quantas vezes as informações bateram